Sensacional, sensacional. Eu já reparei, desde o primeiro gol que ele fez com a camisa do Corinthians, eu não me recordo qual foi o jogo, foi contra um time, não sei, foi contra um time pequeno, se eu não me engano, que o Memphis estava sozinho, ele podia ter dado passe pro Memphis, ele chutou e fez o gol. Eu já senti que era um menino que tinha personalidade. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Ficou comprovado que o nosso elenco melhorou bastante. Lembrando que a gente tem um desfalque do Matheus Pereira, que foi contratado e estava suspenso. A gente teve o desfalque do Caio César, que foi contratado e está lesionado. A gente teve o desfalque do Breno Bidon, que está lesionado. Né? O Anchileri ainda não está à disposição. Enfim, cara, com os desfalques que a gente tem e a maneira que a gente jogou com os reservas, né, com 3 titulares, porque o André para mim é titular, o Souza e Bidu, prova que o Corinthians hoje tem um elenco muito melhor. Só que prova outra coisa também. O Corinthians precisa se reforçar no ataque. Eu tive uma conversa com uma fonte ontem, né, do Corinthians, uma fonte muito importante, e eu falei para ela, precisamos, né, vocês precisam se reforçar para o ataque. Né? E até essa pessoa brincou comigo. Então me fala aí um atacante que esteja livre no mercado, porque a gente só vai contratar se o jogador estiver livre no mercado. Né? Enfim, se vocês até lembrarem algum atacante lá que esteja livre no mercado, que o Corinthians não precise pagar pelos direitos econômicos, vocês podem indicar aqui. Porque, cara, esse jogo mostrou isso, que o nosso elenco melhorou muito. Mas esse jogo também mostrou que a gente precisa muito de atacantes. Entendeu? A gente precisa muito de atacantes. Quando o Dorival Júnior não tem Memphis e Yuri, cara, é um terror lá na frente. A bola bate e volta. O Vitinho, lá vai Vitinho, agora vai lá, Vitinho, bolinha, Vitinho, driblou 1, driblou 2, que lance do Vitinho, deu chapéu, agora vai Vitinho, é sempre assim, é o quase bom. Eu já avisei vocês, tá? Eu já avisei vocês sobre o Vitinho, ele é o quase bom, não tem como, entendeu? Não tem como, é impressionante como o Vitinho é irritante, né, cara? Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, como é ruim. Eu prefiro o Kaique do que o Vitinho. O Kaique tem a preguiça dele, pelo menos quando ele resolve fazer, ele faz certo. Agora o Vitinho, ele é até mais voluntarioso também, né? Mais voluntarioso que o Kaique, não precisa ser muita coisa também, porque o Kaique é o jovem, o Kaique parece que é o Luan, é o Luan que trocou de nome, né? Você vê que tem qualidade, mas é uma preguiça violenta, mas ainda prefiro o Kaique ainda. Então, a gente precisa realmente de atacantes, Ficou comprovado isso hoje, velho. Então não adianta ficar reclamando do Dorival. Pô, o Dorival pôs o Yuri. Cara, se o Corinthians toma um gol, a gente tava fora. Em vários momentos da partida, se o Corinthians sofre o gol, se o Corinthians perde pro São Bernardo, vocês sabem o que é isso, velho? Sabe o que a gente ia perder de prestígio? Não ia perder só grana, né? Só a grana que entra pela classificação por fases no Paulista. A gente ia perder confiança, a gente ia perder a paz,
porque ia começar a gerar uma pressão normal. Um time como o do Corinthians, classificando o 8, não pode ficar de fora, jamais, né, dos 8 primeiros colocados do Campeonato Paulista, jamais. Cara, o Dorival precisou colocar atacante, porque lá na frente, meu irmão, Guinegão e Vitinho poderiam jogar 890 minutos com o São Bernardo, que eles não iam fazer nada. Entendeu? Que eles não iam fazer nada, tá? Que eles não iam fazer nada. E aí ele teve que colocar o Yuri. Agora, o Yuri tem um sério problema com o 1º de maio. Entendeu? Um sério problema, né? Com o estádio 1º de maio. Aliás, se eu sou o Yuri, a partir de hoje, dia 1º de maio, já que é dia do trabalhador, no dia 1º de maio, eu já não trabalhava, eu pedia folga. Porque foi lá que, se eu não me engano, se eu estiver errado, não foi aí que o Mano chamou ele de burro e ele ficou extremamente abalado emocionalmente por muito tempo? Se eu não me engano, foi aí, não foi? Nesse estádio? Depois vocês me falam aí, se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui. Mas eu acho que foi nesse estádio aí que o Mano chamou ele de burro e ele ficou... Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Foi aí, não foi? Entendeu? E agora ele sai lesionado, né? E agora, então ele tem um... não, foi em Itu. O pessoal tá falando que foi em Itu. Não, eu acho que foi aí, tá? Então ele tem um sério problema, não chamou ele de burro, perguntou se ele era burro, né? É quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Enfim. Então, gente, a gente tinha que tomar cuidado, porque em alguns momentos, não estou falando que terminaria assim, mas você vai ficar prevendo, em alguns momentos do jogo, tá? Em alguns momentos do jogo, a gente correu risco de ficar de fora. Então, não tinha que colocar o Yuri mesmo, né? O Memphis não ia jogar, claro, né? O chefe, põe o chefe para dançar. O chefe tá aqui, né? O chefe tá lá. Então põe o chefe para dançar. O chefe não ia. O chefe tá de folga, entendeu? Carnaval, né? Foi aniversário dele. Vocês acham que o chefe vai jogar em São Bernardo? Ah, me poupe, né? O chefe não vai jogar em São Bernardo, né? Aí teve que colocar o Yuri, né? Parece que a lesão é grave, só que eu vou esperar, porque o Yuri nunca dá para botar muita fé em relação ao Yuri, porque toda a falta nele, ele faz um estardalhaço, um choro, um drama. O Yuri é dramático, tá? Então eu vou esperar ainda, né? Apurar, vou ver se vai chegar alguma informação aqui já, né? Durante o programa para falar em relação ao problema do Yuri, tá? Vambora, vamos falar do André, que eu fico feliz. Cara, o André, ele, assim, eu tenho falado isso há um bom tempo aqui, né? O André, para mim, ele vai dar mais certo na Europa do que o Bidon. Eu tenho mais certeza, né? Você pode ter outra opinião, que o André vai dar mais certo na Europa, é mais jogador de Europa do que o Breno Bidon. Porque, né, o André tem tudo que a Europa pede, eu tenho já muitas vezes falado aqui sobre isso. É um jogador que ele desarma armando, tem força física, tem estatura, tem finalização, tem personalidade, entendeu? É um jogador muito bom, velho. É um jogador, assim, sensacional, sensacional. Eu já reparei, desde o primeiro gol que ele fez com a camisa do Corinthians, eu não me recordo qual foi o jogo, foi contra um time, não sei, foi contra um time pequeno, se eu não me engano, que o Memphis estava sozinho, ele podia ter dado passe pro Memphis, ele chutou e fez o gol. Eu já senti que era um menino que tinha personalidade, né? Que era um menino que tem drible, né? Tem passe, tem finalização. Cara, é um cara que o Corinthians realmente, né, tem que ficar atento. E eu quero até trazer uma informação. Chegou uma proposta para o André de 15 milhões de euros e o Corinthians recusou, tá? A Inter de Milão, só uma informação, ofereceu 15 milhões de euros pelo André e o Corinthians recusou, tá? Tá certo o Corinthians. O Corinthians tem 80%, se eu não me engano, dos direitos econômicos do André, tá? Então o Corinthians está corretíssimo em recusar, tá certo?
Então, isso é uma informação exclusiva. A Inter de Milão ofereceu 15 milhões de euros pelo André e o Corinthians recusou e tem que recusar mesmo, né? Eu acho que o André é um jogador aí para uns 30 milhões de euros no mínimo, tá? Lógico, a gente vai ficar, né, com aquelas ilusões, 50, 40, gente, mas é um meio-campista, né? Muita gente vai enxergar o André como um volante, ele é um meio-campista, ele é volante e é meia, né? Porque ele tem essa função de meia também muitas vezes, tá? Então eu penso que 30 milhões de euros talvez vai ser o preço que o Corinthians vai acabar vendendo, né? O André. Ó, o Natureza pediu para jogar vinheta aí, né? Já que nós temos informação exclusiva, vamos de vinheta, então, vinheta neles aí, porque a vinheta deixa elas descontroladas. Fiquem falando de mim, sabe? Porque eu gosto que vocês falam de mim por aí, né? Nos seus videozinhos, continuem falando de mim que a minha audiência só aumenta, né? Porque aí o pessoal fica curioso, quero ver quem é esse Samir que falaram mal. Quando vem aqui, os caras descobrem que eu sou gente boa pra caramba. Manda pra cá, continua falando mal de mim, continua. Quando vem pra cá, meu irmão, os caras não saem mais. O Gordinho é gente boa, o Gordinho é louco, é estressado, é gente boa. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Então, gente, o André, né, vai permanecer no Corinthians pelo menos até o meio do ano. O Corinthians não vai vender, tá? O Corinthians não vai vender. E nem sei se vende esse ano, né? Nem sei se vende esse ano. Eu acho que assim, vai depender muito da urgência, do mercado, do momento, da dança das cadeiras. Tudo que a gente falou do Breno Bidon serve para o André, tá? Uma coisa eu sei, né? A gente tem que torcer para o Garro evoluir a cada dia, porque o Bidon pode ser vendido no meio do ano, e aí a gente vai ter o Garro e vamos ter o Zaca Zica na reserva, velho. Não é? Vamos ter o Zaca e Zica na reserva, tá? Então a gente tem que esperar aí, tá? A gente tem que esperar e ver uma evolução aí também do Garro, porque se o Bidon for vendido no meio do ano, e se o Bidon for para a Copa, então esquece, meu irmão. Aí ele vai ser vendido mesmo, entendeu? Aí ele vai ser vendido mesmo. Mas o André, o Corinthians recusou uma proposta de 15 milhões de euros, tá? Pelo meio-campista André. Importante para o Corinthians recusar essa proposta. 15 milhões de euros, né? O Corinthians ia ficar com 80%, é muito pouco, né? Muito pouco. Então o André, 30 milhões de euros. Eu acho que o Bidon... Cara, eu acho que vai acabar vendendo os dois, cada um por 30 milhões de euros. O André por 25, o Bidon por 30. Eu tô tentando encarar a realidade, tá, gente? Eu sei que vocês estão imaginando, Bidon 50, 40, André não sei quanto. Eu acho que se chegar uma de 25 milhões de euros pelo André, o Corinthians vai vender. E se chegar uma aí de 40, sei lá, de 30 pro Bidon, vai vender também, tá? Enfim, nós vamos ter que aguardar, mas o bom é que o Corinthians, né? O bom é que o Corinthians já rejeitou essa proposta de 15 milhões de euros pelo nosso querido André.